Pergunta é simplesmente a pergunta de US$ 1 milhão. É aquilo que todo mundo quer saber. É quando eu estou ovulando? Porque se você sabe quando você está ovulando, você sabe em que fase do ciclo você está, porque a partir do momento que você ovulou, você está na fase lútea. E sabendo em que fase do ciclo você está, você sabe quanto durou sua fase proliferativa. E sabendo disso, sabendo que está na sua fase lútea, você sabe que a sua menstruação vai chegar dali aproximadamente 2 semanas. Porque a fase lútea ela é praticamente fixa, é como eu falava naquele um dos slides que eu falei lá, tá certo? Essa variabilidade do ciclo que uma hora dura 28, outra hora dura 32, outra hora dura 21, isso é as custas da fase proliferativa. É ela que é a variável porque ela simboliza o tempo, ela significa o tempo que o corpo precisa para produzir um óvulo. Então, o difícil é ovular. Depois que a gente ovula, é descida de ladeira, é começar a minguar, porque a partir do momento em que esse óvulo eclode, ele começa a morrer. À medida que as horas passam, esse óvulo começa a ficar, o seu potencial fértil vai diminuindo cada vez mais. Mas para que a gente saiba quando a gente está ovulando, e aí eu vou falar de alguns indícios, mas para saber exatamente quando a gente está ovulando, e é possível sim saber exatamente quando a gente está ovulando, Berta, mesmo o meu ciclo sendo irregular, é possível saber exatamente quando eu estou ovulando? Sim, é possível saber exatamente quando você está ovulando, se você estiver ovulando, tá? Existem ciclos anovulatórios, mesmo mulheres saudáveis têm ciclos anovulatórios, mas existem doenças que bloqueiam a ovulação. Não falo nem daquela mulher que está em uso de hormônio. Aquela mulher que está em uso de hormônio, ela tem que primeiro parar o hormônio, se assim ela quiser, para voltar a ovular, para que em voltando ela a ovular, ela possa aguçar suas percepções de fertilidade, tá? Então, quer dizer que não tem como falar de percepções de fertilidade em quem está bloqueada, em quem está com o eixo bloqueado, em quem está ovulando. Existe, mas deixa eu definir primeiro o que é percepções de fertilidade, né? Percepções de fertilidade são todas aquelas formas, todos aqueles recursos, e aí existem métodos específicos, vários métodos de avaliar as percepções de fertilidade. São formas que as mulheres desenvolveram ao longo de suas vidas, ancestralidades, etc e tal, para inferir sobre momentos, períodos férteis e períodos inférteis. Então, perceba que é sempre um cálculo estatístico, sempre é uma avaliação com margens para erros e para acertos. E aqueles métodos, aquelas formas que mais, que têm uma eficácia maior, que têm uma margem de erro menor, são eleitos os métodos com mais acurácia em percepções de fertilidade. Normalmente, percepções de fertilidade vai avaliar muco cervical, temperatura basal, colo uterino, e de maneira isolada ou de maneira casada. Então, um dos métodos que assim mais difundidos e é o método que eu falo e é o método que tem uma eficácia, a meu ver, muito boa, talvez o método de percepção de fertilidades mais completo já desenvolvido é o método sintotérmico, que ele envolve justamente essas três instâncias. Não tem como eu falar do método para vocês agora, nesse tempinho que a gente tem, mas reitero, tem uma aula específica na pós-graduação sobre isso, e, gente, vale muito a pena, porque você aprende muito a desconstruir certas falácias. Por exemplo, a gente precisa tomar hormônios para não engravidar? Não. Não é bem por aí o caminho. Claro que se você tomar os hormônios de maneira correta, eles são para isso eles prestam, realmente, eles são muito eficazes, desde que você tome de maneira correta. Mas você não precisa ficar aprisionada sobre a égide dos hormônios se a proposta é contraceptiva. Então, de maneira sucinta, rápida, o que é que eu poderia falar? Um sinalizador muito claro, primeiro que cada mulher vai ter as suas alterações, os seus sinais e sintomas quando está ovulando. Tem alguma coisa, Gal, que é só sua, que acontece no momento da ovulação. A despeito do que eu, Berta, vou descrever aqui, existem sinais e sintomas que são únicos em cada mulher. Eu já atendi uma mulher, para vocês terem ideia, que o sinal de percepção, o sintoma de percepção, digamos assim, de ovulação dela, era um sonho.
ela tinha sempre o mesmo sonho na ovulação. Então, cara, ela ligou para mim, eufórica, eu descobri que é que eu sinto, minha ovulação é sempre esse sonho. Vê que coisa mais interessante, né? Mas normalmente são sinais e sintomas menos sutis, mais fáceis de serem identificados. Normalmente, o que é que a gente sente quando a gente está ovulando? Normalmente a gente sente uma dorzinha do lado só, aqui embaixo do ventre, próxima à região inguinal, que é essa região perto dos ossinhos aqui, tá? Do quadril. É porque eu não tenho como mostrar aqui na tela. A gente sente uma dorzinha de um lado só. A gente sente um certo inchaço, a gente sente a região de baixo do ventre toda sensível, como se fosse menstruar, ou até mesmo uma cólica como se fosse menstruar. A gente sente o muco cervical vai estar muito abundante, às vezes ele pode vir um tufo de sangue, pode ter até um sangramentozinho discreto nesse período, uma cólica, uma diarreia, uma constipação. Tem alguma coisa que é só sua que você sente naquele momento ali da ovulação e todas nós sentimos a nossa ovulação. O problema, eu falo isso, as mulheres ficam sem acreditar, mas o problema é que a gente passa boa parte da nossa vida, ou a gente não está ovulando, como eu disse, esse fenômeno que acontece muito aqui no Brasil, das meninas tomarem hormônio por mais de 10 anos e por aí lá se vai, a menina menstruou, já inicia o uso de hormônio, então ela ovulou muito pouco na vida dela. Como é que ela vai saber o que é a ovulação? Então, ou não está ovulando, porque está em uso de hormônio, ou até está ovulando, mas está muito desconectada, muito desvinculada de si. Só percebe que a menstruação chegou porque realmente chegou, não tem como não perceber. Mas se você se mantiver atenta aos seus sinais de meio de ciclo, então qual é o primeiro caminho? Descobrir a duração do seu ciclo, mas o meu está muito variável, Berta. Bem, dentro dessas variabilidades do ciclo, ele pode se comportar, isso significa estar irregular? Não necessariamente, tá? A gente tem os marcos conceituais entre 21 e 35 dias, considerando o menor ciclo sendo de 21 e o maior ciclo sendo de 35 dias. Ciclos entre 21 e 35 dias, em tese, são ciclos normais, sim, porque os ciclos, como eu disse, eles são variáveis mesmo. Estar irregular não é ter um ciclo de sempre da mesma quantidade de dias. Então, mesmo que o seu ciclo esteja apresentando variações muito grandes, e aí tem que observar por que essas variações estão acontecendo, né? Como é que está a sua rotina, que fases é que estão mais tumultuadas dentro da sua rotina, porque essas variações têm muito a ver com a fase proliferativa. Como eu disse, a fase lútea não está muito, está nem tchum aí, depois que você ovula, ela dura o tempo que ela tem que durar. Mas, por volta do meio do seu ciclo, esses sinais vão estar muito perceptíveis. E um norteador importante é o muco cervical. A gente inicia sempre as nossas observações pelo muco cervical. Então, não tem que ter pudor em se tocar, em se sentir, em se cheirar, em se examinar. E esse muco cervical, ele vai numa crescente. E ele vai ficar cada vez mais translúcido e filante, quanto mais a sua ovulação, mais próxima estiver a sua ovulação. Mas ele não é suficiente. Existe até um método que baseia-se apenas no muco cervical, que é o método Billings, tá? Que é um método bom, mas, a meu ver, ainda é insuficiente para a gente falar de maneira muito eficaz sobre percepções de fertilidade. O sintotérmico ainda aprimora mais isso, porque aí já entra a questão de temperatura basal para avaliar a ovulação, entra a avaliação de colo, entre uma série de parâmetros. Então, inicialmente seria tentar fazer seus registros cotidianos ao longo do ciclo e tentar identificar por volta do meio do ciclo, quando esse muco está bem abundante, o que é que você sente, o que é que acontece no seu corpo nesse período aí, que ele é um sinalizador muito bom do seu fenômeno ovulatório, mas tem como aprofundar ainda mais, aguçar ainda mais esse olhar, mergulhando nas percepções de fertilidade, mergulhando no método sintotérmico, tá? Eu acho que eu te respondi de maneira parcial como é possível responder nesse momento aqui, Gal? Mas eu posso, a gente pode fazer uma outra aula, a gente pode fazer uma outra live, a gente pode fazer uma sobre percepções de fertilidade. Eu super top fazer uma sobre percepções de fertilidade, tá? Para a gente aprofundar esses olhares aí, esses saberes, eles têm que ser democratizados.